Olá, muito boa noite a todas, sejam bem-vindas. Estamos aqui hoje, dia 28 de novembro. Passou um bom tempo desde o nosso último encontro. No nosso quinto encontro do nosso percurso de leitura, estudos sobre a histeria. Agora são 19h07. Boa noite, quem está aqui comigo? Mailan. Boa noite, querida, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Tudo bom? Boa noite, Andréia. Tudo bom. Andréia, boa noite, querida. Tudo bom com você? Tudo bem, boa noite a todos aí. Boa noite. Nerilane, tudo bom, querida? Boa noite, tudo bem? Boa noite para Boa todos aí. noite. Então, boa noite para quem é boa noite, bom dia para quem é de bom dia, quem estiver vendo aí a gravação, os outros colegas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quinto encontro. Nossa, como passa rápido, não? Do nosso percurso estudo sobre histeria, não? No quinto encontro, não tinha combinado 8 achando que ia dar para fazer muita coisa, mas até que dá para fazer muita coisa, né? Mas o seminário vai se moldando à medida que ele vai acontecendo, né? E é muito gratificante ver esse retorno de vocês aí no grupo, né? A gente está sempre movimentando o nosso grupo de WhatsApp e as trocas estão sido bem intensas, né? E é muito gratificante ver que o texto está tocando vocês, está tocando o percurso de vocês. E cada história, cada leitura é uma leitura, né? Você lê com uma pessoa, você vê de um jeito, você lê com outra pessoa, você lê de outro jeito. Estava sábado num seminário com o Dr. Jorge Cesarini e ele citou uma frase que o Lacan cita, do Picasso, que diz: eu não procuro, eu acho. Né? Então é isso que a gente tem que fazer, achar. Então ache, leia o texto, ache o que você quiser. Ache as suas coisas, né? A leitura de um, às vezes, não é a leitura do outro. O que um acha não é o que o outro acha, de encontrar, né? I don't search, I find. Ah, nossa amiga Gilcélia chegando. Então, é muito importante isso, que cada vez que você passa por uma leitura, cada vez que você passa por um texto, você acha coisas diferentes. Você vê coisas diferentes, você enxerga coisas diferentes. E eu acho bacana, estou achando bem bacana assim, o movimento que nós estamos fazendo aqui nesse percurso. E aí, hoje, terminando a Ana Ó. Gilcélia, boa noite. Boa noite, pessoal. Já estava sentindo sua falta. Mas talvez fosse ver a gravação, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, vamos fazer aqui. Eu estava só fazendo as introduções, tá, Gilcélia? E citando aí uma frase, vou deixá-la aí para a gente pensar, né? Que o Lacan cita o Picasso, né? O Picasso falava assim: eu não procuro, eu acho. Né? E o Lacan cita essa frase no Seminário 11, e fica aí de reflexão, né? Nas nossas leituras, nos nossos percursos, que cada um ache, né? O seu diferencial, a sua interpretação, né? Momentos que mudam, né? Aquela velha história do Parmênides, né? Nunca entra na água duas vezes, né? Do mesmo rio duas vezes, né? Então, esse percurso tem sido de bastante valia, porque nas nossas discussões vocês têm trazido suas observações, suas dúvidas, então não é nada muito encerrado. E é muito isso que eu tento colocar em todos os meus percursos, né? Nada muito fechado, nada muito encerrado, nada muito buscando respostas, né? Muito pelo contrário, fazendo mais perguntas, né? Uma das formas de você ser fiel a um autor, ser fiel a um filósofo, ou quem quer que seja, não é procurar resposta, é você sustentar perguntas. Senão, estava comentando, por exemplo, a questão de literatura, a pergunta clássica do Dom Casmurro, por exemplo, né? Se Capitu traiu ou não traiu? Se você responder essa pergunta, você não precisa nem ler o livro mais. É um bom exemplo. Cada um ache o que achar, né? Então, está passível de interpretação. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Estava revendo o nosso encontro e revendo a nossa última discussão aí, como ficam ricas as discussões, né? Os debates no final, né? E as colocações que vocês trazem que enriquece aí
seminário, né? Percurso de leitura. Seminário, semeia, né? Percurso, faz um curso. Né? Semear alguma coisa. E que espero que modifique de alguma forma a leitura de vocês. Aí terá valido a pena. Muito mais do que chegar na página tal, ir à página tal, né? Que pode ser um objetivo inicial, mas muito mais que isso. Se ele produz esses ecos, nem que ficasse só na Anaó, por exemplo, se ele produzisse esses ecos, esse desejo, essa motivação, vale muito mais. É uma das diferenças da transmissão da psicanálise, né? Transmissão não uma transmissão conteudista, mas uma transmissão aí que motive, que provoque, que busque, que movimente. Muito bem, ó. Aí meus devaneios, ó, aí meus devaneios. Estou eu fazendo meus devaneios aqui. Eu já não gosto de falar, né? Já não é um sintoma. Então, enfim, né? Vamos lá, então. O que eu pus aqui para o cronograma 5? Vamos fazer uma pequena revisão de percurso, porque faz um bom tempo também, né? Tem um mês aí ou mais. Eu acho que o nosso último encontro, se não me engano, foi em outubro, mas não lembro se foi dia 15 ou dia 12, alguma coisa assim. E depois eu fiz a alteração por causa do feriadão, né? Eram 2 encontros no mês, acabaram ficando um só, em dezembro aí que nós vamos ter 3, né? Então, vamos fazer uma pequena revisão do percurso e vamos terminar o caso da Ana O e fazer alguns apontamentos. Então, temos aqui, resumidamente, né, essa figurinha da Ana O, que nós já vimos, né? Só repassando aí para refrescar a memória, né? 21 anos de idade, sofria por causa de uma tosse, e aí os sintomas dela, variações de humor, conversão, né, estrábica, problemas na vista, paralisia do lado direito, ausência da consciência. Às vezes, quando as pessoas entravam nos lugares, ela não percebia. Nós falamos sobre isso, as alucinações, né? Até falamos a questão de sintomas, né? Sintomas da alucinação, na histeria, falamos sobre isso. Né? Problemas na linguagem, né? Na época que ela falava só inglês, né? Não falava a língua materna. E ela tinha os seus devaneios também, né? O teatro particular, como ela colocou. E lembrando que é um caso de Breuer, isso é sempre importante frisar. Muitas pessoas ainda colocam que Ana O é um caso do Freud, é um caso do Breuer. E ainda vou indicar depois aqui. Vocês já leram a autobiografia do Freud? Eu gosto de fazer esses casamentos com os textos, né? Freud tem a autobiografia dele, que é a melhor coisa que tem para você saber, para você estudar a própria história da psicanálise, igual falei com vocês outras vezes, eu trouxe trechos aqui da contribuição para o movimento psicanalítico, né? Na autobiografia de Freud, na sua autobiografia, o Freud coloca um pouco sobre o caso Ana O, inclusive por que rompeu com o Breuer, e etc, etc. No caso, dizendo que o livro nem seria publicado, né? Primeiro foi a comunicação preliminar, né, que nós lemos uma parte, depois os casos, né? E é um livro, basicamente, ele coloca lá, e se você olhar aí o índice, pode constatar isso, as considerações teóricas são mais do Breuer do que do Freud. Né? O Freud tem aí o capítulo 4, que é a psicoterapia da histeria, Isso. e tem aí 1, 2, 3, 4 casos, né? Então, Freud tem uma participação, palavras dele mesmo, né? Que ele considera uma participação pequena, mas o pequeno é a falsa modéstia do Freud se fazendo acontecer, porque dizer que ele era modesto, mas a gente sabe que era uma falsa modéstia aí, né? E muitas pessoas colocam, não sei porquê, erroneamente, que não, é um caso do Freud, mas não é. Alguém queria falar alguma coisa? É que eu estou na outra tela aqui. Vocês levantem a mão, fica mais fácil. Alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei um. Pode seguir? Vou seguindo, então.
E vamos revisitar alguns pontos aí para refrescar a memória, né? Nos disse o Breuer no inicinho da sua narrativa, né? Que a evolução da doença dividiu-se em várias fases, as fases Parou? diferenciadas. Alô? Oi, Nerilane. Não, tinha parado. Parou um pedacinho, uns 2 minutos, mais ou menos. Tá tudo bem para todo mundo? Pode ser a conexão aí, né? É, tudo bem. Então vamos lá, a incubação latente, né, da doença, que ele coloca aí de meados de julho de 1880 até mais ou menos 10 de dezembro do mesmo ano, né? E dessa fase, na maioria das vezes, escapa ao nosso conhecimento a peculiaridade deste caso, proporcionou uma visão tão completa que, já por esse fato, não estimo em pouco seu interesse patológico. Então, nos narra que aconteceu neste período, né? E depois veio a doença manifesta, que o Breuer descreve como uma psicose singular, as alucinações, parafasia, estrabismo convergente, graves perturbações da visão, paralisias com contratura, paralisia completa no membro superior direito e nos 2 membros inferiores, parcial no membro superior esquerdo. Na nossa leitura já fomos vendo quando que isso acontece, né? Paralisia da musculatura da nuca, redução gradual da contratura nos membros do lado direito. Aí o que que acontece? Começou a talking cure, né? A chimney sweeping, a limpeza de chaminé, veio alguma melhora e o que que acontece? Veio o trauma, que foi a morte do pai, como já vimos, ao qual se seguiu um período de sonambulismo persistente, que depois alterna com estados mais normais. Continuidade de uma série de sintomas duradouros até dezembro de 1881, e depois a cessação gradual dos estados e fenômenos até junho de 1882. Isso é só uma revisão, nós já vimos, coloquei a referência aí, está na página 42. E lembrando a vocês que os slides, quando eu ponho as referências, assim, não está no padrão não, tá, gente? É só para a gente saber. Então, se vocês forem fazer a citação de alguma coisa, façam a citação lá direitinho, dependendo para onde vocês forem fazer, tá? Não sigam muito esse modelo de pôr só a página, não, porque isso não é padrão. Aí nós temos aqui o que ele citou na página 43, que nós já lemos, né? O que se desenvolveu depois desse período? Graves transtornos, e veja que está marcada aí aparentemente novos, né? Nós temos aí dor na parte posterior da cabeça, do lado esquerdo, estrabismo convergente, né? Diplopia, consideravelmente exacerbado pela emoção, então já tem o fator do afeto aí sendo observado, queixa de que as paredes desabavam, né? E lembrando que ele é médico, assim como o Freud, né? Então afecção do nervo oblíquo, perturbações da visão dificilmente analisáveis, e aí vamos com todos os sintomas que já vimos, né? Não precisamos ler todos, é só para refrescar, né? Então, no início da doença, o exame da anestesia permaneceu insatisfatório, em virtude da resistência da paciente. Lembrem-se que ela tinha uma certa resistência à hipnose, né? Resultante de sentimentos de angústia. E aí, o que aconteceu? A talking cure, é o nosso lema aí da psicanálise, né? A cura pela fala, a cura pela palavra, foi um termo cunhado aí pela Anna O, pela Berta Pappenheim, né? Então, mesmo na hipnose, nem sempre era fácil fazê-la, nem sempre era fácil movê-la, perdão, e fazê-la também, fazê-la se expressar, né? Procedimento para o qual ela havia inventado o nome apropriado e sério de talking cure, e o humorístico chimney sweeping. Isso aí é importante, que aí começou a ser observado que quando ela praticava talking cure, falar do sintoma diminuía a sua aparição, né? Essa parte é importante a gente frisar, né? Após ter se expressado, perderia toda a obstinação e energia. E,
quando depois de uma pausa mais longa já estava de mau humor, se recusava a falar. O que então eu tinha de arrancar-lhe, incitando, pedindo e utilizando alguns artifícios, como de proferir uma fórmula estereotipada do início de suas histórias. Fazer falar, né, como discutimos. Mas nunca falava antes de ter se convencido da minha identidade, tateando cuidadosamente as minhas mãos. Então, ela começava aí, ela mostrava aí o que o Freud depois colocou como a transferência. E aí, eu não coloquei aqui toda a parte, porque senão tomaria muito tempo essa revisão, o que o Breuer narra aí do método, né? Do método que era para ela falar dos afetos, né? A hipnose pela manhã, depois ele foi percebendo às vezes que ela citava um sintoma, vocês estão lembradas disso? Até discutimos um pouco esse processo no nosso último encontro, né? Que está aí na página 61. Né? Então, ele a hipnotizava de manhã, né? E depois à noite, ela fazia repetir o sintoma, e aí ele foi fazendo as anotações, né? Um protótipo de psicanálise aí, né? Então, temos aí um esqueleto de psicanálise, e contou, chegamos até a parte aí onde ele terminou desta forma, dizendo que acabou toda a histeria. A própria doente estabelecera para si o firme propósito de que, no aniversário de sua transferência para o campo, deveria ter terminado tudo. É interessante aí que a própria paciente colocando uma data de término ao tratamento, né? Por isso, no início de junho, praticou a Talking Cure com grande e estimulante energia. A motivação. No último dia, servindo-se do recurso de arrumar o quarto tal como fora o de seu pai enfermo, reproduziu a alucinação angustiante já relatada, que fora a raiz de toda a doença, e na qual só pudera pensar e rezar em inglês. Então, ela reviveu o afeto, trazer a catarse, todo esse processo catártico. Aconteceu. Imediatamente após, falou o alemão, ela só estava falando inglês, e libertou-se de todos os incontáveis transtornos que antes apresentara. Então, ela reviveu todo o afeto que causava os sintomas, e aí foi feita a catarse. Muito bonitinho falado assim, né? Muito cinematográfico. Sabemos que não é de todo fácil assim. Em seguida, partiu de Viena em viagem, mas foi preciso muito tempo até que encontrasse seu equilíbrio psíquico. Desde esse momento, goza de perfeita saúde. A cura de Ana O é controversa, né? Coloquei numa nota ali no final. Isso aqui é o relato do Breuer. Então, algum comentário até aqui, gente? Paramos aqui, foi só uma revisão, não dá para passar por todos os pontos importantes, foi só um memory refreshing, refresco de memória aí, para podermos seguir. Ok? Mailan, por favor. Gustavo, isso é uma coisa que eu sempre tenho essa dúvida na minha cabeça, e sempre que vem uma situação dessa eu abordo. Ele coloca, e houve a cura completa. Eu já ouvi várias vezes que não é a função da psicanálise a cura, a extinção do sintoma, porque diz que o sintoma ele organiza o sujeito, né? Então, quando você extirpa o sintoma, você é como se tirasse a identidade dele, né? Então, isso é um caso que sempre me deixa em dúvida com relação, se eu vou para uma terapia, para uma análise, para tratar uma demanda, para tratar um sintoma, e eu sei que eu não vou, eu vou ou não vou me curar daquilo que está daquela demanda que está me afligindo. Porque eu vejo isso. Foi... Isso foi, a gente até comentou isso no finalzinho do nosso último encontro.
Aí eu perguntei, depende do conceito de cura. Nós discutimos sobre o conceito de cura. O processo de... A cura em psicanálise, ela não é a cura médica. Curar é voltar ao estado anterior. Pense na cura em psicanálise como uma transformação. Parafraseando aqui o Dr. Jorge Cesarino, como a cura do queijo, aqui de Minas. É um processo de transformação. A cura em psicanálise não é retornar a um estado anterior. Mas aí nós vamos entrar em assuntos como sintoma. O sintoma ele é necessário, o sintoma é constitutivo do sujeito. A cura em psicanálise, ela passa por um processo de transformação. Mas Gustavo, eu vou perguntar de novo, porque eu já perguntei isso, eu me lembro que eu já perguntei isso nessa parte do texto que você leu. Por exemplo, eu sei que você pega aquele sintoma e a transformação, você usou muito bem a palavra. Eu vou aprender a lidar com aquilo que me faz sentir mal, sintomal, né? Mas, por exemplo, no caso das histéricas, que tinha contratura muscular, que ficava vesga, que ficava todo duro, que não conseguia andar. Isso, ela foi curada dessa maneira, sim, mas então ela não apresenta mais essa coisa física, né? A demonstração física, mas aquilo de alguma maneira ainda está nela, é isso? Aí eu não posso dizer. Aí a gente não pode dizer, a gente não escutou a pessoa, a gente não pode saber se tá ou se não tá, mas então houve a cura. Não faz isso. Então houve a cura, não é isso? Pensando por esse lado, sim. Você me perguntou da cura em psicanálise. Você me perguntou da cura aqui nesse contexto. Achei que você estava me perguntando da cura. Não, isso me fez pensar na cura dela mesmo, porque aí eu ouço em outros cursos, em outras palestras, isso que você diz, não existe psicanálise, não é o propósito da psicanálise a cura. Mas aí eu trouxe para a Ana O e para outras histéricas, outros sintomas histéricas que todos eram colocados no corpo, né? Ele apresentava no corpo. Então, ela, de qualquer maneira, houve a cura, porque se ela não está mais apresentando aquelas contraturas musculares e ficar vesga, enfim, tantas outras coisas, houve a cura, né? Aí eu vou deixar de novo a pergunta, depende do conceito de cura. Uhum. Eu vou colocar, mais para frente, eu coloquei umas notas do que aconteceu com Berta Pappenheim, e nós vamos voltar nesse ponto, porque o próprio Freud fala que ela não foi, sabemos que ela não foi curada 100%. Uhum. Essa questão da cura dá até um outro cenário, né? Andréia, você quer falar agora? Eu posso seguir? Depois, deixa a gente, quando a gente for para o debate, aí a gente volta nisso, tá bom? Eu pus na tela aqui, talvez facilite, fica melhor aí, não sei, para vocês acompanhar a leitura. Então, vamos ver aqui as notas que o Breuer faz, né, depois desta frase que terminamos, né, aí vamos encerrar esse caso, né? Então, cito agora Breuer, leio Breuer. Ainda que eu tenha suprimido pormenores bastante interessantes, inclusive o caso de por que ele parou de trabalhar com a Ana O, porque sabemos que é a questão da transferência. Ele não está dizendo isso aqui, quem vai nos contar isso aqui é o Freud, mas vamos nos focar no relato do Breuer. O caso clínico de Ana O tornou-se mais extenso do que parece merecer uma doença histérica que em si não é extraordinária. Focando aqui, dando ênfase ao que significa o extraordinário aqui, porque ela é comum. Não tem nada de demais. Mas a exposição do caso era impossível sem entrar em detalhes, e a importância de suas particularidades me parece tal que pode desculpar o relato minucioso. Da mesma forma, os ovos dos equinodermos não são importantes para a embriologia, porque o ouriço do mar seria um animal particularmente interessante, mas porque seu protoplasma é transparente e, a partir do que nele se pode observar,
inferimos o que deve ocorrer nos ovos com plasma opaco. Fazendo aqui uma analogia, né? Não quer dizer que só porque o ouriço do mar é um animal particularmente interessante que os seus ovos sejam passíveis de relato. Fiz uma comparação, né? Porque qual que é o interesse desse caso, já que ele disse que não era por si um caso tão extraordinário. Ele começa a narrar agora o porquê. O interesse desse caso, me parece, residir, sobretudo, na grande transparência de sua patogênese e na facilidade de explicar. Vamos por partes aqui agora. Encontramos na jovem, ainda intelectualmente sã, duas particularidades psíquicas que predispõem ao adoecimento estéril. O excesso de atividade e energia psíquica que, inutilizado na vida familiar monótona e sem trabalho intelectual apropriado, se descarrega em contínuo trabalhar da fantasia, termos importantes aí que depois foram desenvolvidos, né? Se descarrega em contínuo trabalhar da fantasia e produz o habitual sonhar acordada, seu teatro particular, que ela chamou de Cláudios, lembram-se? Com o qual é criada a base para a dissociação da personalidade mental. Esta, contudo, ainda permanece nas fronteiras do normal. Os devaneios, como a meditação, durante uma atividade mais ou menos mecânica, não implicam em si mesmos nenhuma cisão patológica da consciência, pois qualquer perturbação, qualquer chamado, por exemplo, restabelece sua unidade normal e provavelmente também não há amnésia alguma. Isso acontece no dia a dia, né? Os chamados daydreamings, né? Quando você está sonhando acordado, né? Não quer dizer que é alguma coisa irregular, né? Que chama aqui de cisão patológica da consciência. Porque se você chamar, tá, já volta. Isso acontece com todo mundo, né? Às vezes a gente está assim, vai viajando, né? Então, é a maneira médica de dizer isso, né? O Breuer tem uma retórica muito médica, né? Vamos lá. Em Anaó, porém, preparou-se com isso o terreno sobre o qual, conforme descrevi, o afeto de angústia e expectativa se estabeleceu. Já estamos aqui tratando a angústia como afeto. Interessante. Depois de haver transformado os devaneios habituais em uma ausência alucinatória. É curioso como, nessa primeira manifestação da doença incipiente, já aparecem perfeitamente os traços principais que depois permanecem constantes por quase 2 anos. A existência de um segundo estado de consciência que, surgindo primeiro como ausência temporária, mais tarde se organiza como double conscience. As inibições da linguagem, condicionadas pelo afeto de angústia, com a descarga fortuita através de um verso infantil em inglês. Posteriormente, parafasia e perda da língua materna, substituída por excelente inglês. Então, aí já é na cisão da consciência, né? Por fim, a paralisia acidental por compressão do braço direito, que mais tarde evolui para paresia com contratura e anestesia do lado direito. O mecanismo de formação dessa última afecção satisfaz inteiramente a teoria charcotiana da histeria traumática. E temos que lembrar aqui uma coisa importante. O período em que estamos. Não podemos falar, mas até aproveitando o seu comentário, não podemos falar de cura nessa época com a mesma forma que falamos de cura hoje. Né? Então,
estamos aí trabalhando, e vale lembrar também, no período pré-psicanalítico. Freud observou isso e daí ele foi construindo a psicanálise. Isso aqui que o Breuer fez não é psicanálise. Apesar de que Ana O foi considerada a primeira paciente da psicanálise pelas observações freudianas. Né? Então, satisfaz inteiramente a teoria charcotiana da histeria traumática. Né? E o que é? O que é a teoria charcotiana? 2 pontos, explicação. Um estado hipnótico no qual ocorre um leve trauma. Nesse intervalo de tempo, eu joguei um vídeo do Alexandre Simões para vocês falando de trauma. Não sei se vocês chegaram a ver no grupo, por causa de uma pergunta provocada aqui, falávamos de trauma. Vocês chegaram a assistir? Está lá no grupo depois, né, o conceito de trauma. Também um conceito bem interessante. Vamos lendo aqui, depois a gente produz os comentários. Vamos falar de Charcot, né? Então, ele agora vai falar de Charcot, às vezes coisas que nós não temos, assim, tanto conhecimento, né? Vamos seguir aqui. Mas, enquanto nos doentes em que Charcot produziu experimentalmente a paralisia histérica, esta logo se estabilizava e, nos portadores de neurose traumáticas abalados por trauma devido a um pavor intenso, ela aparecia em seguida. O sistema nervoso de nossa jovem ainda ofereceu bem-sucedida resistência por 4 meses. A contratura, assim como as outras perturbações, a ela gradualmente associadas, apareciam apenas nas ausências momentâneas, na condition second. Era aí a segunda consciência, que depois inconsciente. Né? E deixavam a paciente durante o estado normal em plena posse de seu corpo e sua mente, de modo que nem ela própria se dava conta de algo. Nem o percebiam as pessoas à sua volta, cuja atenção, de certo concentrada no pai gravemente enfermo, desviava-se dela. Mas, com a frequência cada vez maior, desde aquela primeira auto-hipnose alucinatória, das ausências com amnésia total e fenômenos histéricos concomitantes, multiplicaram-se as oportunidades para a formação de novos sintomas desse gênero. E os já formados consolidaram-se pela repetição frequente. A isso, somou-se o fato de que, pouco a pouco, olha que interessante isso, todo afeto penoso e repentino agia do mesmo modo que a ausência, se é que não produzia sempre ausências momentâneas. Conseguem perceber aqui o que ele está chamando de ausência? Deixa eu ver vocês. As ausências da condition second. Vamos seguindo. Coincidências fortuitas formavam associações patológicas, transtornos sensoriais ou motores que, daí em diante, ressurgiam simultaneamente com o afeto. Então, isso só surgia quando aparecia aquele afeto. Então, o afeto que causa o sintoma. Mas, até então, sempre por momento, de forma passageira. Subir tudo aqui que fica mais. Antes de se acamar, a paciente já havia desenvolvido toda a ampla galeria de fenômenos histéricos, sem que ninguém o soubesse. Lembram que ela ficou de cama, né? Então, isso é a incubação da doença. Da doença, né? Da condição, né? Da histeria. Chamei de doença aqui, foi até impensado. Apenas quando, enfraquecida ao extremo pela inanição, a insônia e o contínuo sentimento de angústia,
a doente prostrou-se completamente, passando mais tempo na condition second do que no estado normal. Os fenômenos histéricos também se estenderam a este e, de fenômenos assexuais, converteram-se em sintomas permanentes. Agora, vou perguntar em que medida as indicações da doente são confiáveis e os fenômenos tiveram realmente o modo de formação e motivos desencadeadores indicados por ela. Eu não sei, interpretação minha, então coloquem como verdade. A histérica não era considerada como fingida? Era um fingimento, né? Aqui me parece que o Breuer está meio se firmando ainda, né? Porque em que medida as indicações da doente são confiáveis, né? E os fenômenos tiveram realmente o modo de formação e os motivos desencadeadores indicados por ela. Nós, como analistas, devemos nos fiar sempre em quê? Na palavra do analisando. Na verdade psíquica. Se é verdade ou não, aí já é um outro ponto. Também dá para a gente discutir bastante em algum outro momento, mas a realidade psíquica do analisando é que conta. Né? Nós vamos ver as relações de Lacan no seminário 11, por exemplo, entre a verdade e o saber. Né? E às vezes o sintoma se forma por você não querer lidar com a verdade. Mas nunca dizer que o paciente está mentindo. O paciente mente. Não, ele não mente. E até na mentira há uma verdade. Então, aqui, isso aqui é um parênteses meu, porque eu percebo que, quando eu li isso aí, percebi que são confiáveis. Me parecia aqui que ele estava meio duvidando dela, né? Bom, interpretação minha, talvez eu divaguei aqui. Vamos lá. No que concerne aos processos mais importantes e fundamentais, a fidedignidade do relato me parece inquestionável. Vocês percebam que agora ele está encerrando, né? Ele fez o relato, disse que ela se curou e agora ele está dando as impressões finais. Não me refiro, nesse aspecto, ao desaparecimento dos sintomas depois que eram narrados. Falava, melhorava, que é o que ele começou a observar. Né? Falava, melhorava. E o narrados entre aspas. Isso poderia muito bem ser explicado pela sugestão. Vale lembrar de novo que aqui ainda estamos lidando com hipnose. Então, período pré-psicanalítico. Mas sempre achei a doente inteiramente veraz e confiável. As coisas relatadas ligavam-se intimamente ao que lhe era mais sagrado. Tudo que podia ser verificado por outras pessoas confirmou-se perfeitamente. Mesmo a jovem mais talentosa, de certo, não seria capaz de desenvolver um conjunto de dados que possuísse tão notável lógica interna, como é o caso da história da evolução de sua doença aqui exposta. Contudo, não se pode rejeitar de antemão a hipótese de que, precisamente em consequência dessa lógica, ela tivesse atribuído a algum sintoma, na melhor boa-fé, um motivo desencadeador que, em verdade, inexistia. E aqui eu escuto sintoma diferente do que a gente escuta sintoma em psicanálise. Estamos falando de sintoma físico. Estamos falando de sintoma visível. Vocês concordam comigo? Sintoma como os sintomas, né? A tosse histérica, a conversão, que você estava citando, mas nós estamos falando esse tipo de sintoma. Né? Para a gente ler esse tipo de texto, eu acho que a gente tem meio que se despir do saber que a gente tem, né? E pegar, o que eu sempre falo, pegar a época, e depois a gente vê a evolução. Né? Hoje a gente sabe que é um sintoma psicanalítico, né? Hoje a gente bem sabe disso, né?
Ou, mais uma vez, uma outra interpretação minha. Isso é o que eu acho, né? Como eu disse, é o que a gente acha no texto, escutando o texto, né? Mas também não considero justificada essa suposição. Precisamente a insignificância de tantos ensejos, o irracional de tantas conexões, fala a favor de sua realidade. A doente não podia compreender por que a música dançante a fazia tossir. Isso é demasiado absurdo para uma construção deliberada. Posso imaginar, no entanto, que todo escrúpulo de consciência lhe provocava o notório espasmo da glote e os impulsos motores que sentia, ela adorava dançar, o convertiam em tosse nervosa. Sintoma. Considero, portanto, inteiramente confiáveis e verazes as indicações da doente. Em que medida é legítimo supor que o desenvolvimento da histeria seja análogo também em outros doentes? Que algo similar ocorra, mesmo quando nenhuma condition second claramente separada se organiza? Gostaria de ressaltar, com respeito a isso, que também, nesse caso, a história do desenvolvimento da doença teria permanecido inteiramente ignorada, tanto pela paciente como pelo médico, se ela não tivesse a peculiaridade, conforme descrevi, de recordar durante a hipnose e contar o que foi recordado. Então, é o método dele, né? Então, ela tinha essa capacidade, né? Se ela não tivesse a peculiaridade de recordar durante a hipnose o que foi e contar o que foi recordado. No estado de vigília, não tinha nenhum conhecimento disso tudo. Ela era hipnotizada de manhã, né, falava, depois, né, hipnotizava à noite, relatava as mesmas coisas. Logo, nunca é possível inferir como isso se dá em outros casos, a partir do exame clínico da pessoa acordada. Bom, né? Pois mesmo com toda a boa vontade, ela não pode dar nenhuma informação. Novamente, período pré-psicanalítico. Quem está dizendo isso é Breuer. Já mencionei quão pouco de todos esses processos as pessoas à sua volta podiam observar. Portanto, só por um procedimento semelhante ao que as auto-hipnoses haviam propiciado no caso de Ana O, se poderia discernir como as coisas se passam com outros doentes. A princípio, justifica apenas a suposição de que processos semelhantes deviam ser mais frequentes do que permitia presumir nossa ignorância do mecanismo patogênico. Quando a doente ficou acamada e sua consciência oscilava sem cessar entre o estado normal e o segundo, a profusão de sintomas histéricos surgidos separadamente e até então latentes manifestou-se como sintomas permanentes. A estes veio juntar-se mais um grupo de fenômenos que pareciam de outra origem. A paralisia com contratura dos membros do lado esquerdo e a paresia dos músculos elevadores da cabeça. Distingo-os dos outros fenômenos porque, uma vez que haviam desaparecido, nunca, sem mesmo na forma de acesso ou de algo vago, de uma forma de acesso ou de vago indício, voltavam a aparecer, tampouco na fase de conclusão e cura, em que todos os outros sintomas ressurgiam após um adoecimento mais longo. Por conseguinte, também não ocorreram jamais nas análises hipnóticas e não foram relacionados a ensejos afetivos ou fantasiosos.
Tendo a crer, por isso, que não deviam sua existência ao mesmo processo psíquico que os outros sintomas, mas à extensão secundária daquele estado desconhecido, que é o fundamento somático dos fenômenos histéricos. Daqui também se pode extrair algumas coisas. Vamos fazer o seguinte, então está quase terminando, eu vou terminar a leitura e depois a gente abre para o debate. Pode ser? Aí vocês vão fazendo suas anotações. Durante toda a evolução da doença, os dois estados de consciência coexistiram. O primário, em que a paciente era de todo normal psiquicamente, e o segundo estado, que bem podemos comparar ao sonho. Olha que legal. Em função de sua riqueza em fantasias e alucinações, das grandes lacunas da lembrança, da falta de inibição e controle dos pensamentos espontâneos. Isso soa familiar a vocês? Todos psicotizamos quando estamos sonhando. Um sonho é um delírio, é uma psicose. Viu? Enfim, olha eu fazendo o que eu sugeri que não fosse feito. Vamos passar aqui. Neste segundo estado, a paciente era alienada. Ora, o fato de que o estado psíquico da doente era inteiramente dependente da ingerência desse segundo estado no estado normal, me parece proporcionar uma boa visão da natureza de pelo menos uma forma de psicose histérica. Cada hipnose noturna fornecia a prova de que a doente era perfeitamente lúcida, ordenada e normal em sua sensibilidade e vontade. Quando nenhum produto do segundo estado atuava como estímulo no inconsciente, entre aspas. A evidente psicose que rompia a causa maior nesse processo de descarga atestava exatamente a extensão de que a extensão em que esses produtos influenciavam os processos psíquicos do estado normal. É difícil abster-se de dizer que a doente estava fragmentada em duas personalidades, das quais uma era psiquicamente normal e a outra mentalmente enferma. Penso que a nítida divisão dos dois estados em nossa doente apenas evidenciava um comportamento que em muitos outros histéricos também é causa de vários enigmas. Em Anaó, era particularmente notável o quanto os produtos do eu mal, como o denominava a própria doente, influenciavam sua atitude moral. Eu mal. Interessante, né? Eu mal seria o quê? O id? Interessante. Se não tivessem sido eliminados sucessivamente, teríamos nela uma histérica do tipo maligno, recalcitrante, indolente, desagradável, maldosa. Entretanto, após a remoção desses estímulos, seu verdadeiro caráter, que era o oposto disso tudo, sempre voltava a se manifestar. Interessante isso. Isso me lembrou uma coisa aqui. Vocês já viram aquele filme Clube da Luta? Não, depois vocês assistam o Clube da Luta. Assim, eu mal aí, seria o id, né? Não sei. Mas no Clube da Luta tem uma coisa interessante a respeito disso, né? Que tem uma... Eu não posso contar para não dar spoiler do filme, porque é muito delicado, mas assistam e depois a gente comenta. Que faz a pessoa parecer tudo de ruim, né? Que ela não é. Nosso duplo lado, né? Vamos dizer assim.
Mas eu achei interessante. Olha como a leitura em voz alta ela é produtiva. Eu escutei agora o eu mal de uma outra forma, só porque eu li em voz alta. É esse o efeito que eu falo para vocês do percurso de leitura e do seminário. Veja, maligno. Está travando para todo mundo? Tá não? Aqui Não, tá para mim, tudo não. bem? Alguma coisa, eu não sei. Aqui tá ok. Deve ser alguma coisa na conexão. Quando for assim, vocês desliguem a câmera e volte, talvez ela ajuda. Mas eu ia repetir aqui a questão dos adjetivos, né? Totalmente negativos. Maligno, recalcitrante, indolente, desagradável, maldoso. Entretanto, não era nada disso. Estamos quase no fim. Mas, conquanto os dois estados fossem nitidamente separados, não apenas o segundo estado penetrava no primeiro, como, conforme dizia a paciente, em algum canto de seu cérebro havia, com frequência, mesmo em estados muito ruins, um observador perspicaz e calmo que via os desatinos. Mais uma vez eu vou insistir, depois vocês me digam se concordam ou não, no id. A voz que fica lá te falando, você está fazendo tal coisa. Né? Bem, eu estou falando de maneira bem caricata, tá, gente? Aquela velha analogia do anjinho e do diabinho, né? Que tem gente que não concorda de jeito nenhum, mas ela é meio didática, porque não é muito aquilo, né? Mas tem sempre a questão, né? Do observador, igual ela coloca aí, né? Em estados muito ruins, um observador perspicaz e calmo via os desatinos, né? Via o que você faz. Viu que o seu eu, vamos colocar eu bom, né? Já que ela falou eu mal, vamos colocar que tem um eu bom. Isso é texto pré-psicanalítico. Isso é texto pré-psicanalítico. Então, faça questionamentos ao texto. Não estou dizendo que é o que não é, gente. Estou dizendo o que eu acho. Depois vocês dizem. Vou terminar, só falta um parágrafo. Essa persistência de um pensamento claro durante o predomínio da psicose assumiu uma expressão muito curiosa. Quando, após o término dos fenômenos histéricos, a paciente encontrava-se numa depressão passageira, manifestou várias apreensões e autoacusações infantis, entre elas, a de que não estivera absolutamente doente e tudo fora apenas simulado. Como se sabe, algo semelhante aconteceu várias vezes. Ela está se negando, né? Negação, né? Não estou doente. Quando vencida a doença, os dois estados de consciência voltam a confluir e a se unificar. Os pacientes, olhando em retrospectiva, veem-se como uma personalidade indivisa que estava cônscia de todo o desatino. E creem que poderiam tê-lo impedido se quisessem, ou seja, teriam cometido intencionalmente a insensatez. Tá, isso não parece um pouco o que a gente estava falando de cura? Pensem aí e me digam. Você toma ciência, e aí vamos ver o que é o savoir-faire, né? O savoir-faire. Você toma ciência do seu sintoma, agora depois o que fazer com isso?
Já levando lá para frente. Olha, eu de novo contrariando o que eu falei para não fazer, mas é só porque a pergunta tá bem fresca aí da Mailan, a questão da cura, né? E eu acho que liga, olha, olhando em retrospectiva, vem-se com uma personalidade indivisa, no caso aqui, indivisa da primeira consciência e da segunda consciência. Né? E ela estava cônscia o tempo todo, consciente de todo o desatino, tudo que ela estava fazendo. Então, é quando você toma consciência daquela repetição, quando você toma consciência daquilo que acontece, já deve ter acontecido com vocês, não sei, né? Então, quando você toma... não, por que eu... Nossa, eu faço isso, eu não me peguei fazendo tal coisa de novo. Mas por que eu fiz, né? E, em alguns casos, chega até a dar risada, né? Não sei se já aconteceu com vocês, se vocês se pegarem numa situação e... Nossa, eu fiz essa... Pip, né? E começa a rir, né? E rir em análise é a melhor coisa que tem. Né? Não sei se vocês já passaram por essa experiência de estar falando alguma coisa e começar a rir. Porque aí você toma ciência. Você toma ciência do que você fez. Né? Agora vê. E creem que poderiam tê-lo impedido se quisessem, ou seja, teriam cometido intencionalmente a insensatez. O erro, a repetição, bom, vamos colocar já os conceitos lá para frente. Que já estão, o embrião desses conceitos já está aqui, dessas ideias já está aqui. Né? Já descrevi o fato assombroso de que, do início ao término da doença, todos os estímulos provenientes do segundo estado e suas consequências foram permanentemente suprimidos ao serem expressos na hipnose. E a ele nada tenho a acrescentar, senão a certeza de que isso não foi, de modo algum, uma invenção minha que eu teria sugerido à paciente. Ao contrário, fiquei surpreso ao extremo, e somente após uma série de superações espontâneas, desenvolvi, a partir daí, uma técnica terapêutica, a técnica terapêutica da catálise, que envolve hipnose. Bom, então, depois vamos chegar aí a ver o que o Freud fez na parte 4, lá das considerações técnicas, a psicoterapia da histeria. Se vocês quiserem, é uma leitura interessante. Toda essa parte técnica do Breuer aí vai desenvolver, vai esmiuçar isso que ele está dizendo aqui. Mas estamos ainda falando do processo catártico. Vamos lá, o que é o processo catártico? O que resolvia a psicanálise no começo? Trazer para a consciência nem chamava de recalcado, o inconsciente. Aí, capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Né? O esquema Pente. Bom, no processo catártico, depois o Freud abandona a hipnose, né, segundo ele, porque ele era um péssimo hipnotizador, e ainda bem que ele abandona a hipnose. Mas o que a hipnose faz? Ela suprime a consciência. E as duas causas necessárias, o que levam a psicanálise a existir? Duas coisas. A transferência e a resistência. Qualquer coisa que supra essas duas... E lembrando, e a transferência ainda é pior, porque ela é o motor e o freio do processo ao mesmo tempo. Se você elimina a resistência, que é o que a hipnose faz, não é psicanálise. Então, você tem que ter esses dois, vamos dizer, pilares, a transferência e a resistência. E aí, transferência e resistência são dois conceitos que a gente pode desmembrar e falar muito sobre. Né? Mas aí, se você hipnotiza, você tira a resistência. Então, tem efeito? Tem. Foi observado? É eficaz? É eficaz. Mas aí não é psicanálise. E a gente tem que tomar cuidado também para não cair nesse modo polícia, né? De ficar assim, isso é psicanálise, isso não é psicanálise, mas a gente acaba fazendo.
Eliminou a resistência, não é psicanálise. Sem transferência, não precisa nem falar, né? Transferência é condição sine qua non. Sem transferência, não há nada acontece. Né? Aqui o que ele está fazendo é eliminando a resistência. Aí o Freud percebeu, se eliminar a resistência, o inconsciente tem que tornar consciente, tem que vir à consciência para que a cura, vamos chamar assim, aconteça, para que o sintoma desapareça. O Freud acreditava, tá, Maila, na cura do sintoma. Então, não é, o Freud acreditava na cura do sintoma. Isso aí, depois que foi desenvolvendo, o Freud acreditava. Né? Vocês viram o filme lá que eu indiquei, Quando Fala o Coração, do Hitchcock? Lá é esse processo catártico. Enquanto ele não fala o porquê que aconteceu, eu não vou dar o spoiler, mas quando ele fala, ele liberta daquilo, mas ele está... Ali eu não saberia dizer se ele está meio em hipnose, acho que mais ou menos, né? E ali dá a entender que é meio um processo hipnótico, né? Aí você tem o alívio, né? Então, a gente tem que pensar sobre vários aspectos, mas principalmente isso, eliminou a resistência, né? Complicou, né? Agora, a cura final da histeria merece ainda algumas palavras, então ele ainda acredita na cura aqui, tá, Maila? Ele fez com que o sintoma físico desaparecesse, mas aí eu vou perguntar uma coisa, e se o afeto continua reprimido? Vou colocar uns outros questionamentos aqui, com o nosso conhecimento que já temos. Não sabemos porque não escutamos essas pessoas, então fazer isso é meio psicanálise selvagem. Os afetos de Ana O permaneceram ali? Ela não tem mais os sintomas físicos, mas aquele afeto, ele foi transformado, né? A questão do sintoma, ele é, como você bem disse, Maila, ele é constitutivo do sujeito, né? Tire minhas pequenas loucuras e sou capaz de enlouquecer. Né? Tire minhas pequenas manias e sou capaz de sucumbir. Não é todo sintoma que é ruim também. Né? A analista tem mania de achar que todo sintoma é ruim. Né? Não, é uma coisa que é constitutiva do sujeito. Eu vou, antes de terminar aqui, só falta esse parágrafo, mas eu me lembrei falei de Picasso. Vocês já viram o The Bull, o touro do Picasso, que vai se desbastando e fica só o contorno? Pois eu mando para vocês. Uma vez eu escutei uma palestra do Alexandre Simões falando sobre isso, é o desbastamento do sintoma. Você vai tirando, vai esvaziando, vai escoando aquilo ali, vai fazendo um excesso, mas a estrutura fica ali. Aí fica só o contorno do touro. Então, o processo de você fazer isso aí, escoar, você desbastar isso aí. O desbastamento do sintoma. Uma vez até uma discussão num desses grupos aí, o negócio complicou um pouquinho. Não, então você está dizendo que o sintoma não desaparece? Sim. Eu estava parafraseando aqui, Clarice, com essa questão, né? Não lembro exatamente a frase dela, mas tire minhas manias, minhas pequenas manias, alguma coisa assim. Fiz uma paráfrase agora aqui, só para desenhar, né? Então, a cura final da histeria merece algumas palavras. Eu só fiz esse devaneio com a da palavra cura. Essa digressão, na verdade. Ela ocorreu da maneira descrita, sob considerável inquietação da doente, olha que interessante, e agravamento de seu estado psíquico. Tinha-se perfeitamente a impressão de que numerosos produtos do segundo estado, adormecidos até então, irrompiam na consciência e, ainda que de início recordados na condition second, sobrecarregavam e perturbavam o estado normal. Resta considerar se também, em outros casos, tem a mesma origem uma psicose que termina com uma histeria
crônica. Aqui terminamos o relato do caso Ana O. E vamos lá. Vou falar uma coisinha. Vocês sabem o que aconteceu, na verdade, né? Que não está aqui no relato. Deixa eu... Como é que eu tiro essa... Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Vocês sabem o que aconteceu? Que não está narrado aqui, mas vocês sabem o que aconteceu? Pode falar, Marlon. Tá mudo. Tá, desculpa. Esse final aqui, então, ele diz que, na realidade, começou com uma psicose e terminou com uma histeria, é isso? Não considere aqui psicose, neurose e perversão como estrutura freudiana, não. Como alucinação. Tá. Acho que é importante ter que, nesses termos aqui, não consideremos como as estruturas freudianas, que isso traz aquilo. Certo, entendi. O que ele quer dizer aqui? Deixa eu voltar no último parágrafo aqui. Resta a considerar-se também em outros casos, tem a mesma origem. Uma psicose com que termina uma histeria crônica. Né? Esses conceitos eram diferentes naquela época. Né? O conceito de psicose eram diferentes. Né? Então, lembra quando nós falamos de sintoma, que nem toda alucinação é uma psicose, né? A estrutura do sujeito, que eu falei com você, a estrutura no sujeito. Uhum. Depois eu até separei... não está aqui não. Vou mandar para vocês depois um caso de histeria do Dunker, que é interessante para vocês lerem. Ele tem uns traços de fenômeno obsessivo, por exemplo. Então, no mesmo sujeito, ele pode ter várias estruturas. Mas aí isso é outra história. Tá. Aí eu perguntei se vocês sabem o que aconteceu. A Andréia levantou a mão. Viu, mas era para falar de outra coisa. A única bem. coisa que eu sei que é... Não sei se é isso que você está perguntando, né? Que não é ele sai fora lá dentro na hora para não perder lá, porque é daquele filme lá, além lá da coisa, mostra que ele falou, opa, eu não vou perder minha posição de médico, não. Ela está falando que está grávida. Sim! E de forma bem resumida, a transferência se fez. Uhum. E há trechos do relato que acabamos de ler aqui, que terminamos o relato, que essa transferência é visível. Sim. E o Breuer não soube lidar com isso. Teve até um capítulo que você faltou ali, falou, olha, foi aqui, olha, aqui eu vejo... já tem os traços aí nascendo, e o que isso se deu? Bom, contas, né? Vamos dizer. Quando eu falo assim, contas, é porque eu não tenho a citação de onde para falar, etc, etc. A Ana O namorou-se do Breuer. Bom, todo analisando se namora até certo ponto do seu analista. A gente tem que pensar a transferência, não com essa transferência amorosa de Hollywood. Bom, isso acontece também, mas vocês sabem que não é bem isso. Nisso, ela criou um atrito. Na O, vamos colocar assim, criou um atrito entre Breuer e a esposa dele. Né? E ela apareceu com um sintoma que apareceu com a gravidez. E a gravidez psicológica. Ele não soube lidar com isso. Como diz André, cascou fora. Deu no pé. Então, ele não soube lidar com a contratransferência, não é isso, Gustavo? A contratransferência é um conceito que eu particularmente não absorvo, mas sim. Sim. É porque eu, lacanianamente pensando, não estabeleço esse conceito de contratransferência. Mas sim. Mas ele não sabia, mas pensa uma coisa, ele não sabia nem o que era. Sim. Tá vendo como é que é complicado você dizer, porque ele não sabia nem o que era.
Tá, ele não sabia denominar, mas ele, quando ele vinha numa linha de trabalho, bom, é muito fácil a gente aqui de fora, agora, mais de 100 anos depois, estar falando a respeito, né? Mas isso é bom, isso é bom. Mas eu digo assim, mesmo não sabendo, assim, eu acho que ele deveria saber lidar com isso, ele pulou fora. Então, ele não... Assim, eu fico pensando, sabe, às vezes comparando, quando eu leio esse caso de Ana O, como é que teria sido a análise de Freud em Ana O? Também penso isso. Certamente ele não teria abandonado Ana O. Assim, não sei, né? Eu não sei que será que a Ana O seria uma outra Dora, por exemplo, né? Porque a Dora não deu certo. Eu acho que ele pulou fora, ele não soube lidar com isso, né? Aí, não sei, assim, um pouco de desconhecimento, de imaturidade, de medo, de falta de confiança naquilo que ele estava estudando, construindo, porque, assim, quando um médico, um cientista, no caso dele não é ciência, eu sei, mas, por exemplo, dando o exemplo da ciência, quando eles estão investigando uma coisa e lida com uma dificuldade, eles tentam trabalhar aquela dificuldade, entender aquela dificuldade e ultrapassar aquilo nele, ele cai fora. Não vou me queimar com a minha mulher, essa menina está dizendo que está grávida, isso vai dar ruim para mim e vou cair fora. Então, eu tenho um pouco, toda vez que eu leio esse caso, eu tenho, isso vem na minha cabeça, sabe? Como é que teria sido a postura de Freud analisando Ana O? Né? Eu acho que é isso que o Sartre... Acho que é isso que o Sartre imaginou quando ele escreveu o roteiro do filme, porque lá fala isso, na verdade. Né? Juscelia, você queria falar uma coisa? Tomara que você tinha levantado a mãozinha, não quer falar nada? Não quer falar o que você acha dessa prosa? Não, tá quietinha hoje? Tá tudo bem? Viu? Eu tenho... Nerilane também, fica aberta, a palavra está aberta. Pode falar, André. Viu, então? Eu queria perguntar, que eu também comprei essa só por causa disso que eu estou nessa ansiedade aqui. Viu? Não entendi. Então, eu falei assim, como eu tenho horário, né? Eu estou com a pressa de passar a Juscelia, a Nerilane, todo mundo. Pode falar, que fica à vontade. Não, na realidade, eu ia perguntar alguma coisa que me veio em vários textos, várias. Se você deixasse, acho que hoje eu atrapalhava você a sessão inteira, né? Mas quando ele fala... Pode deixar que eu não vou te dar o corte lacaniano, não se preocupe. O lacaniano que há em mim não é tão brutal. Então, quando se fala assim, naquela parte que ele fala maligno, indolente, desagradável, maldosa, aí ele fala assim, sendo que seu verdadeiro caráter era o oposto de tudo isso. Aí me vem mal-estar da civilização, que, para mim, na realidade, ele é tudo isso que ele está falando que ela não é. Só que esse agradável, esse é mais sociável. É o eu ideal, entendeu? Tipo assim, eu falei assim, a bichinha devia ser chata pra caramba. Mas, tipo, né? Desculpa. Não, que assim, que a gente vai ligando, que o quanto a gente às vezes não fala alguma coisa, depois sai nos xistes, a gente sabe disso. Mas, tipo assim, que tem hora que a gente queria ser bem desagradável, bem deselegante, bem, né? Tipo, faz aquela posição assim. Essa era uma das coisas, pensando no mal-estar da civilização. Outra coisa que me veio, quando você veio do desbastamento, eu pensei também que assim, da cura. Para mim, a cura é uma ferida aberta. Quando você fecha, ela fica uma marca. Ela deixa uma marca. Aí lembra alguma coisa de Lacan, né? Muito por cima, mas, tipo, tentando remediar, né? E daí, se falando da Clarice Lispector, lembrei de que ela fala assim, ela tem uma coisa assim, que ela fala assim, talvez seja esses defeitos, né?
que sustente o prédio inteiro. Era a frase que eu estou tentando lembrar, que eu parafraseei aqui, mas eu não citei, eu peguei e fiz uma parceria póstuma. Mas a hora que você falou, parece que veio assim, falei assim, alguma coisa desse tipo. Mas é exatamente essa questão, a marca que fica, a cicatriz, né? O que faz marca. O que te faz marca? Com as perguntas orientadoras da própria clínica. Né? Parafraseia, citando aqui o Alexandre Simões, o que faz sintoma e com o que você faz sintoma. O que te faz sintoma e com o que você faz sintoma. O que te deixa marca? É exatamente esse ponto, é a cicatriz que fica. Então, não, devia ser uma chata. Eu não consegui. Mas pegue o lado aí, pega esse filme depois que eu citei, do Clube da Luta, que ele dá um pouquinho disso aí que você está trazendo, acho que foi isso que eu quis colocar. E aí, não sei, vocês não falaram comigo que vocês concordam com indícios de ego e superego, esse eu bom e eu mal, porque a voz que fica, o superego, ele tem a dimensão da voz. Freud fala isso, o superego tem a dimensão da voz. Eu concordo, eu também acho. O grilo falante do Pinóquio. Não tem? O Pinóquio é um filme que é totalmente psicanalítico. Se vocês pararem para analisar o Pinóquio, como outros filmes da Disney. O Bambi, por exemplo, a questão do desamparo humano que a gente cita no Mal-Estar da Civilização é o Bambi. O Bambi quando nasce. Ali você consegue ver a diferença de pulsão para instinto. Sabe o que eu vi? Que a Dorothy, do Mágico de Oz, os 3 coisas lá, seria o id, o ego e o superego dela. Eu já vi essa interpretação também. Já. Não, o Mágico de Oz é muito rico também, para a questão de grande outro, mas aí já é outra história. O Ricardo, Gustavo, eu estou lembrando. Quem é Ricardo? Olha a análise selvagem. É o outro, apareceu. Não, que foi Ricardo. Eu participo de um grupo. Olha o ato falho. Olha ele aí, o inconsciente passeia. A gente lê Introdução à Clínica Psicanalítica Lacaniana. Toda terça-feira a gente tem um grupo, né, e a gente está lendo esse livro. Aí ele colocou assim, você falou agora que é um filme psicanalítico, não sei o que é psicanalítico, ele botou assim, gente, eu estou ficando doido ou eu vejo psicanálise em tudo. Aí ele botou aquela música, Terezinha, de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiram 3 cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Aí ele bota assim, até numa música infantil eu estou vendo psicanálise. Gente, eu dei tanta risada quando eu li isso. Aí você falou, né, que tem o cunho psicanalítico, eu lembrei dele quando fez essa. O outro colocou A gente só tem que tomar cuidado para não fazer o discurso da psicanálise selvagem. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu disse isso a ele. Tem que tomar cuidado. Vocês estão lendo o meu está aqui. Do Fink? Da capa roxa? É o próprio. Esse livro é muito bom. Bem, então, aproveitando que a André está meio com pressa, deixa eu tentar mostrar para vocês um resuminho, para eu chegar no ponto. O Juscelia hoje está caladinha. Fico preocupado mesmo se ficar assim caladinho. Eu tenho que falar, Juscelia. Eu estou vendo vocês tão embaçadinhos. O meu óculos quebrou. Eu tô vendo vocês tudo embaçadinho. Tô lendo com dificuldade. Tá horrível aqui. Oh, Deus. Depois a gente manda para você. Então fique só escutando, Juscelia. Aqui tá, já fizemos isso, fomos à leitura, já terminamos essa parte. Eu quero chegar a vocês uma coisa. Em resumo. Então vamos lá. Ana O, chamada de Berta Pappenheim, era uma mulher judia e alemã, de personalidade extremamente forte. Agora, toda vez eu vou lembrar que ela devia ser chata para dedéu. Né? Guerreira e visionária. Chata de galocha.
Chata de galocha, né? Eu não pus a fonte aqui, não, mas esse é o da Wikipédia mesmo, tá, gente? A gente acha algumas coisas. Eu achei esse resumo lá, achei interessante. Ela foi líder de diversos movimentos sociais pela defesa e garantia dos direitos humanos, civis e políticos das mulheres, plena ascensão do nazismo na Alemanha. Berta Pappenheim se tornou uma grande mulher. Uma grande mulher. Por volta dos 20 anos, ela sofreu muito com a longa doença terminal do pai, que, juntamente com as tensões da infância, foram responsáveis pelo desencadear de um quadro chamado, na época, de histeria, que é o que acabamos de ver, o que aconteceu, e marcado por sintomas como depressão, nervosismo, tendência ao suicídio, paralisia, perturbações visuais, contraturas musculares e outros, e que a deixavam praticamente inválida. Foi o que acabamos de ler aqui. E eu lembro que no começo, quando citamos a idade dela, 21 anos, a gente até comentou, né? Isso na época era velha. Vamos colocar assim, né? 21 anos era velha, as moças casavam, né? Até brinquei, mas se fosse assim, eu sou um dinossauro, né? Se chegar aos 40 anos, era um solteiro, então, meu filho, é complicado. Foi então levada ao nosso amigo, ao médico Joseph Breuer, pertencente à elite de cientistas vienenses da época. E você citou uma coisa que é interessante, mas eles estavam fazendo ciência, eles eram médicos, eles estavam fazendo uma observação que a gente chama de empirismo. E às vezes, eu acho agora, te ouvindo falar isso, que ele pode ter se assustado até porque não tinha resposta para o que aconteceu com ele. E vamos lá que Freud era um racionalista. Depois que ele descobriu o inconsciente, né? Bom, e foi a terceira ferida narcísica, né? Que eu acho que feriu até ele mesmo como médico. Então, ele a tratou de 1880 a 1882, documentando o seu caso. Gente, vai cair uma tempestade aqui. Me dá até medo. Então, vamos lá. Inicialmente, Berta foi submetida a sessões de hipnose pelo método criado por Jean-Martin Charcot, conhecido como sugestão hipnótica. O médico hipnotizava a paciente e emitia uma ordem para que o sintoma remitisse. Se vocês viram o filme do Freud Além da Alma, aquela cena da é fantástica aquela cena. Que ele mostra como troca o sintoma lá em Salpêtrière, como vimos lá no nosso segundo encontro, né? O fenômeno que era as demonstrações de Charcot, né? E era isso. Aí o sintoma remitisse, trocava de sintoma um com o outro, e foi o que encantou o Freud, né? Mas, no decorrer do tratamento de Berta, a sugestão hipnótica parecia ser ineficaz. E, num certo momento, o Dr. Joseph Breuer descobriu que, ao invés de emitir uma ordem, ele deveria pedir para que ela recordasse, sob hipnose, o momento traumático que leva ao surgimento do sintoma. Aquele processo todo que vimos lá, quantas vezes ela falou isso, quantas vezes ela falou aquilo, né, que a gente até debateu no último encontro. Então, esse foi o processo que ele narrou aqui. Né? Então, ele tinha que fazer o seguinte, ele tinha que fazer o momento traumático que surgiu o aparecimento do sintoma. Lembrança essa que ela não tinha acesso consciente, ou seja, sem estar hipnotizada. Qual que é o sintoma histérico da Dora? Pergunta de vestibular. É a mesma coisa. Da Dora era tosse também, não era? Era tosse também. Então, quem que chegava perto dela e ela tossia? Tá perto do vestibular A, B, C e D. Ah, né? o Mister, o senhor K? Senhor K. Né? Senhor K. Aí, na verdade, depois tem toda uma tese do próprio Freud que ele deixou de observar ali a questão da homossexualidade de Dora, né? Uhum. Que acho que é a grande pergunta, né? Será que Dora era homossexual ou não era homossexual? Isso aí dá pano para manga. Dá. Aí a tosse, ela vem da garganta.
que ele viu fazer? Ele viu o senhor K beijar a senhora K no lago, né? Aquela história toda. Mas ela foi lembrando disso de maneira consciente. Então, a questão da hipnose. Já que nós estamos viajando, já pensou em hipnotizar a Dora? Ia ser legal, né? Mas, enfim. Mas o que eu brinquei aqui, porque essa questão sobre a hipnose, né? Ela não lembrava sem estar hipnotizada. E a tosse é o fenômeno histérico comum, né? A tosse é o fenômeno histérico comum. Ainda sob hipnose, a paciente conseguia relatar essas lembranças intoleráveis que haviam sido recalcadas e, assim, através da fala, o sintoma desaparecia. Está aí a estrutura da psicanálise. A própria Berta chamou o tratamento de cura pela fala. Freud considera esse o primeiro caso de tratamento pela psicanálise, pois envolve a possibilidade de tratar sintomas físicos pela fala. Já vimos a questão dos psicossomáticos aí, com a ajuda do livro da Gesiane, então tá tudo aí para a gente que já quiser rever, mas isso aí tá presente até hoje, né? E lembra que primeiro Freud fala que o pai da psicanálise, né, a cria, é do Breuer, mas depois ele fala que é dele, né? Eu mostrei esses 2 trechos para vocês, né? Ele se contradizendo, né? É ótimo isso, acho ótimo isso. Não foi ele que inventou, não, foi eu. Desse caso, deriva uma das primeiras teorias do funcionamento psíquico da psicanálise, a teoria da defesa, apresentada no importante livro Estudo sobre a Histeria, que é o nosso objeto de leitura aqui, escrito por Joseph Breuer e Sigmund Freud conjuntamente. Muitas pessoas acreditam que Breuer, posteriormente, a encaminhou para Freud, o que não é verdade. Muito disso é por causa do filme também. Segundo Freud, em sua autobiografia, o caso termina sem Berta estar plenamente curada. Ela desenvolve uma gravidez psicológica, dizendo ser o filho do Dr. Breuer, o que leva ele a abandonar o caso, diferentemente do que o doutor relata em estudos sobre a histeria. Por causa que eu ia chegar aqui, que eu perguntei se vocês sabiam o que acontecia, e é diferente o relato, que ele fala aqui que ela está curada, né? Posteriormente, esse tipo de situação, comum nos casos clínicos, será conceituado por Freud como um fenômeno transferencial, onde o inconsciente é atualizado na sessão clínica. A transferência ao inconsciente em ato. Jacques Lacan. O inconsciente atualizado em ato pela transferência. Né? E, por último, deixa eu ver, não menos importante, o que foi feito de Berta Pappenheim depois, né? A assistente social e a feminista, né? Após várias internações e do agravamento dos sintomas da doença em razão da dependência em morfina, começou a dedicar-se ao trabalho social em prol da dignidade da mulher judia. A Naó se curou? O Breuer diz que sim, né? Mas creio que ele colocaria no relato o que aconteceu. E vejam que ele fala no começo da parte que li que o caso merecia outras minúcias. Né? Ainda que eu tenha suprimido pormenores bastante interessantes, aliás, você suprimiu o mais importante, né? Porque o tratamento acabou, né? Em 1900... peraí, eu comecei o seu trabalho social em prol da dignidade da mulher judia. Em 1902, Berta fundou e dirigiu por 29 anos a Weibliche Fürsorge, Assistência da Mulher, uma instituição destinada a colocar órfãs em lares adotivos, a educar mães sobre o cuidado com seus bebês e a dar orientação vocacional e oportunidade de emprego para moças. Foi o primeiro abrigo e lar coletivo para mães solteiras e seus filhos, para crianças e meninas retiradas da prostituição. Em 1904, fundou a Liga das Mulheres Judias, a primeira organização judaica
a lutar pelos direitos civis e religiosos da mulher judia, e da qual fui presidente por 20 anos. Um belo trabalho, um belo futuro. Em 1890, publicou... e era escritora, olha que interessante, ela não tinha os devaneios, o teatro, né? Uma inteligência muito grande. Publicou o livro de contos Na Loja de Segunda Mão, sob o pseudônimo de Paul Berthold. Em 1899, escreveu a peça de teatro Direitos da Mulher e traduziu para o alemão o livro da feminista Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women, que havia sido publicado em 1792. Uma de suas publicações mais conhecidas é Sisyphus Arbeit, trabalho de Sísifo, em alusão ao trabalho incansável do herói grego Sísifo, que persistentemente empurrava uma pedra para o alto da montanha, quantas vezes ela voltasse a rolar a montanha abaixo. Vocês conhecem essa história? Trabalho de Sísifo? O herói grego, mitologia grega, ensina bastante coisa. Depois procurem aí. Né? Empurrava a pedra para o alto da montanha, e ela voltava, ele rolava, ele fazia tudo de novo. Sisyphus Arbeit, trabalho de Sísifo. A mitologia grega, ela gosta, né? Tem aquela daquela também que ficava tecendo o lençol à noite, durante o dia todo, e à noite descosturava, porque quando queriam casá-la com uma pessoa, e ela esperava que o marido voltasse. E aí ela costurava, bordava durante o dia, à noite ela descosturava. E tem vários, tem a história da Psique, né? A história do Aristófanes lá, que falava do raio que o parta, né? Porque que Zeus partiu o ser em dois, um monte de coisa. Ô, Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que ela termina esse tratamento, ela vira realmente uma mulher guerreira, defensora e tal, né? Pensando naquela questão da transformação do sintoma, será que ela... porque aí tem uma parte do texto que diz que uma das causas era a grande energia que ela tinha e era mal empregada, né, em casa, na pobreza de cultura e tal. Acho que ela canalizou para aí, né? Então, de repente, ela pegou toda aquela coisa ruim que ela sentia e dizia, não, vamos fazer alguma coisa boa com isso, e canalizou para aí, realmente... É uma boa leitura. Não uma boa leitura. Uma sublimação, né? A sublimação. Dessa forma também. Não é? A direção das pulsões dela foi para outro caminho, né? Ela trabalhou isso em terapia, trabalhou na análise com ele, né? Foi se tratando e, quer dizer, ela transformou aquilo que ela sentia. Então, aquilo que a gente fala da psicanálise, que a cura não é a cura médica, né? É uma transformação, é você aprender a lidar com aquilo que te faz mal e o que é que você faz com aquilo, né? Você transforma. Então, eu acho que no caso dela é bem... Eu vejo isso bem nítido, assim, mas eu não sei se é uma análise muito correta, né? Mas eu vejo isso. É uma boa leitura, com o porém de que ela não trabalhou isso em análise, porque o que eles estavam fazendo não era análise, era um método de cura da histeria. Sim. Ela não... Tanto é que ela depois foi internada várias vezes, ficou dopada em morfina, então a gente não pode, não deve, né, dizer dessa forma, como você colocou, mas é uma boa leitura. Mas assim, quando ela diz assim, a cura pela palavra, né? Quando ela diz a limpeza de chaminé, ela está pegando coisas e ali, mesmo que ali, como você diz bem, é uma pré-psicanálise, mas quando ela está mexendo naquilo ali, eu acredito que houve uma ressignificação daquilo que depois ela usou. Ela pegou aquilo ali, como Juscelia falou, né, aquela pulsão dela que não tinha para onde ir, porque vivia a família numa pobreza cultural, então ela pegou aquilo e canalizou para alguma coisa que foi para o bem, né? Uma boa leitura.
Ainda tem mais. Em 1910, publicou O Problema Judeu na Galícia e sobre a condição da população judia na Galícia, sobre a relação do baixo nível de educação com a pobreza entre as meninas judias. No mesmo ano, traduziu as Memórias de Glückel von Helm, a primeira autobiografia de uma mulher na Alemanha, que era um parente remoto seu. Em 1913, publicou a peça teatral Momentos Trágicos. E, por fim, após deixar a presidência da Liga das Mulheres, Berta traduziu Messebuch, uma coleção de narrativas judaicas tradicionais, o Zena Rena, isso aí não, desculpe, não sei se é isso. Uma Bíblia seiscentista da mulher, de Isaac Ashkenazi, os 5 Megliot, que são livros de Esther, o livro de Ruth, o Cântico dos Cânticos, o Eclesiásticos e o Lamentações, e o Haftarot, uma seleção de textos dos profetas lidos em ocasiões especiais. Veja, ela usou o talento que ela tinha para a língua, né? E é isso aí. No próximo encontro, eu separei aqui para a gente conseguir... Eu tirei da ordem, tá, gente? Para a gente analisar um caso que eu gosto muito ainda nessa primeira leva, que é o caso Catarina, que é um caso de Freud. É a terapia, eu coloquei assim, a terapia fora do ambiente clínico. Vocês conhecerem a Catarina, aquela que o Freud tratou nos Alpes suíços. Então, eu troquei a ordem aqui. E no próximo encontro, vamos falar um pouquinho da Catarina. Vai ser dia 5? Nosso próximo encontro, sim. É o que está na data aí. Eu só troquei aquele por causa do feriado de vocês. É o que está na data. No feriado de vocês, não, por causa do feriadão, porque para mim não foi. Trabalhei normal, mas tudo na democracia, vamos dizer assim, fui perguntar para vocês. Bom, então, terminamos aí a leitura riquíssima do caso Anaó. Eu vou remeter a vocês a algumas coisas, já que o nosso objetivo aqui é o estudo sobre a histeria. Eu acho que na parte 2 da comunicação, que é o antes, há umas coisas bem interessantes para vocês darem uma lida na questão da abreação, que agora, sabendo o caso e vendo a teoria, é um movimento interessante, como eu falei para vocês, né? A gente estava lendo a teoria para depois ver o caso, é um movimento contrário, que é um movimento interessante. Nós vamos ter aqui mais 3 encontros. Então, como o seminário se desenhou de uma maneira diferente, nesses 3 encontros, então, eu planejei da seguinte forma. A gente vai dar uma olhadinha no caso Catarina. Vocês conhecem o caso Catarina? A moça que Freud tratou nos Alpes suíços enquanto estava de férias. Existem vários textos escritos sobre o caso Catarina. Uma vez eu achei uma leitura interessante no YouTube, um audiolivro também, que é muito interessante. E o caso Catarina, ele é muito citado por muitas questões, no sentido disso que eu coloquei, a terapia fora do setting analítico, né? E vamos analisar, eu vou me reter no que está aqui, como eu fiz com a Ana O, mas pode ser muito rico na questão de significante, de ressignificação, né? Transferência, como que a transferência é feita antes do tratamento começar, já é feita a transferência, por um motivo ou por outro. A Catarina pergunta para ele, o senhor é médico? Eu não lembro exatamente essa pergunta. Então, ela aí já tinha um suposto saber aí. Então, o caso Catarina, ele é muito rico para todas essas discussões, né? Como o objetivo aqui é fazer o que a gente fez com a Ana O, é ler o texto e pensar o texto como ele estava escrito na época em que ele estava escrito, às vezes a gente se abstenha de fazer essas discussões, mas fica aí a provocação. Olha, a Andréia já saiu para a análise dela, já saiu da Ana O e foi ela deu um tchauzinho para a gente, para não atrapalhar. Ela deu, eu estava na outra tela, não vi. Então, acho que podemos encerrar por hoje, para a gente não entrar em algum outro ponto e ficar cortado. Vocês têm algum comentário a fazer? Temos uns tempinhos ainda. Vocês querem perguntar alguma coisa? Nerilane, Juscelia,
agradecendo todos aí. Mailan, sempre com comentários bem pertinentes, vocês, é bom, vocês provocam, isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. É a posição que eu sempre falo, não tem aquela posição de mestria. Condução é diferente. Né? Eu tenho, assim, toda vez que vocês estavam falando sobre a cura, aí sempre me via uma situação que é bem recorrente na análise. Quando a gente vai para a análise, é muito comum levar os pais, né? Leva pai, leva mãe, com uma série de questões. E aí a gente leva, digamos, vou botar o exemplo do pai. Leva o pai, leva a mãe, leva o pai lá, e digamos que o pai seja o mais... tenha uma ênfase maior. E aí você passa anos até falando sobre isso. Chega um ponto que aquilo vai se dissolvendo. Esse sentimento vai se dissolvendo e vai se transformando em um outro sentimento que você passa a ter um comportamento e um olhar para esse pai totalmente diferente do que você tinha. E pela mãe também, né? E vice-versa. E aí me fez lembrar quando Mailan estava sempre falando da cura. Aí a cura na psicanálise não é totalmente... Ou seja, e o pai e a mãe continuam lá. Mas a gente passa a ter um olhar diferente para esses pais. Uhum. Né? Aí eu acho que a cura para a psicanálise seria isso. Essa transformação, né? Aí só levando para a questão assim, do sintoma. Não é que os pais sejam um sintoma, mas assim, levando para o sintoma também. Se um sintoma X está lá, você pode eliminar, ele não ter mais, ok? Ou pode ter, mas ter um olhar diferente e fazer algo diferente com isso aí. Aí toda vez que estava falando sobre a cura em psicanálise, me vinha essa situação de você estar levando os pais, fala, e você elabora todas essas situações, né, durante a tua vida toda com esses pais, e você transforma e convive com eles, e você fala assim, meu Deus, como é que hoje a relação é totalmente diferente do que já foi um dia. É a transformação, a Juscelia, transformação, né? Esse processo de ressignificação. Sim. isso. Que é isso, que é a ressignificação, na verdade. Eu tô rindo aqui para explicar, porque você está falando leva os pais, né? E alguns até literalmente, né? Literalmente. Alguns até literalmente, né? Não, Já quando sei de casos, assim, mas não vou abrir, mas alguns até literalmente, né? Quando levar... Pode falar. Não, só para pegando esse gancho de Juscelia, quando ela falou da questão quando você vai, você fala e você vai ressignificando. Gente, eu sou, assim, apaixonada pela psicanálise. É uma coisa que eu acredito, mas, assim, eu não tenho... eu acho que ela faz todo o sentido do mundo, a psicanálise. Então, eu estava vendo eu não sei se foi em algum curso, se foi num grupo de estudo, não me lembro onde foi, uma psicóloga, eu não sei se ela era psicanalista ou se era psicóloga, que trabalha com luto. Então, ela dizendo que ela usa uma técnica quando as pessoas estão naquele luto profundo, quase tornando-se patológico, ela pede para a pessoa escrever uma carta para o objeto do luto, né? Então, às vezes você não teve tempo de fechar uma questão, às vezes você ficou com alguma coisa mal resolvida, então a pessoa vai escrevendo, e aquilo vai se diluindo, e a pessoa realmente passa a conviver com o luto de uma maneira menos dolorida. E eu já senti na pele, não com luto, o meu luto eu estou trabalhando, está muito difícil para mim, mas enfim. Mas eu já tive uma situação dessa com uma amiga uma vez, eu tive uma decepção muito forte, muito, muito forte. Era uma pessoa assim que eu amava acima de qualquer coisa, achava que era uma relação bem de confiança mútua e tal, e me feriu bastante. O que é que eu fiz? Eu senti tanto ódio daquela pessoa, e aquilo me magoava, porque era uma pessoa que desde pequena foi criada comigo e eu estava me sentindo culpada por sentir aquilo sobre ela. E aí eu escrevi uma carta. Gente, por incrível que pareça, olhe,
foi uma coisa assim, tão absurda, de boa, que na hora que eu terminei de escrever a carta, era uma carta para mandar, né? Naquela época, eu estava no colégio, no científico, como a gente chama antigamente, hoje eu não sei como é, mas era para mandar mesmo uma carta, que não tinha negócio de e-mail, nada disso. Eu escrevi tudo aquilo que estava assim, ó, na minha garganta, tudo que estava me incomodando, me machucando. Depois que a carta, no final da carta, eu disse, acabou o sentimento ruim que eu tinha. Rasguei a carta e joguei fora. Então, eu resolvi aquele problema comigo, né, através de escrever aquilo. Então, isso é uma coisa como ela, né, a Berta, a Ana O fala da cura pela palavra, e como a Juscelia colocou aí, que a gente leva as coisas para a análise, vai falando, e aquilo a gente vai ressignificando. Então, eu acho que essa questão da cura que vive assombrando meu pensamento é meio que por aí mesmo isso, né? Agora, claro, se aquele te faz sentir uma, sei lá, uma contratura, no meu caso, uma alergia, que eu tenho uma dermatite, tem 6 meses que eu não tenho nada. Eu sei que ela está lá. De repente, eu não sei se eu passar por outro momento de estresse ou alguma coisa, se ela vai voltar. Eu espero que ela não volte. É o psicossomático, né? É o psicossomático. E a gente sabe que é, né? Isso. A gente sabe o que é o A gente sabe o que Gustavo, mas ele está ali no corpo, é impressionante. No corpo. O corpo o corpo é onde tudo se manifesta. Você sabe, olha, eu sei. Citando de novo o livro aí da Gesiane, que é interessantíssimo para essa parte. O corpo é onde manifesta, né? Aquela conversão histérica daquele olho pulando, aquele negócio, isso é tudo conversão histérica. Esse excesso fica no corpo. Como você diz, né? Você tem consciência do que é, né? Mas mas ele se manifesta. Ele manifesta. Eu estou com a tendinite no braço, que eu sei muito bem o que é. Mas ela está aqui, igual. Bom, enfim, né? Isso é o psicossomático, né? A questão da análise, eu coloquei no texto lá para vocês, você me remeteu aqui a um ponto importante para trazer para discussão, mas no lugar correto, como é aqui, é aquilo que eu postei um texto aí para vocês. Primeiro, escute, depois saberá o que fazer. Vocês chegaram a ver que tinha a questão daquilo que está ali. Você vai para a análise, você está ali no lugar de fala. Mas é a pergunta que eu coloquei, mas você sustenta esse lugar? Porque não é fácil, não é aquela história, fale tudo que vem à sua cabeça, assim, isso não é fácil. A gente sabe que a associação livre não é fácil. Não. A gente já conversou sobre isso uns encontros atrás aí. E é muito importante ver também o que eu vejo aí nos grupos, o que eu vejo aí nos posicionamentos de pessoas envolvidas com a psicanálise, que me preocupa bastante, é a questão do lugar de escuta. O eu tem que ficar fora do consultório. Houve aí uma discussão acirrada num grupo a respeito disso. O analista não veste ideologia dentro do consultório. Eu vi. O eu, você viu, né? E o analista não é a pessoa, o analista é função. E eu penso que as pessoas não entendem isso. Então levam... mas eu não concordo, o analista tem que se posicionar. Não tem que se posicionar. Isso eu falo com veemência. Foi o que me inspirou não, me motivou a escrever aquele texto, de um monte fui juntando. Então, isso é muito importante de levar para debate, para ser colocado em pauta, principalmente para lidar com esse tipo de coisa que a Mailan diz, né? Então, vai que esse afeto que ela tem com uma pessoa, ele vai contra o que eu acho, mas o analista não tem que achar nesse ponto, né? Contrariando o que eu falei mais cedo, eu procuro, eu não procuro, eu acho, aqui eu não tenho que achar nada. No setting de análise, quem manda, no bom sentido, né?
Que a gente sabe que o analista dirige o tratamento, não o paciente, segundo Lacan. Você não sugere nada para o paciente fazer. Não sei se é o caso ou se eu compro uma bicicleta. O que eu faço? Não sei. O que você quer fazer? Vamos falar sobre isso. Eu acho que você deve casar. Isso é do campo das terapias. Isso é do campo das terapias. Né? A questão da escrita é uma coisa bem polêmica também. Né? Não é você trazer, você escrever que vai ter o efeito de uma análise. Não, porque para você ter o efeito, tem que ser endereçado. Aí vai a questão da transferência. A transferência como endereçamento. Eu estou falando ali para um analista. Ali, o seu caso é muito interessante porque você estava falando para você mesmo. Então, já teve o efeito de sublimação ali e resolveu o problema. Essa questão da clínica do real, que é tratar o real pelo simbólico. Né? Tratar o real pelo simbólico, que é o que o Alexandre fala, traga seus trecos. Coloque de si na análise, coloque o que tem ali. O que você tem? Hoje em dia é muito comum, né? O WhatsApp, esses negócios já é mais comum. Mas traga uma foto, traga uma lembrança, traga um afeto, alguma coisa que te faça falar sobre isso. E ao falar sobre isso, você está colocando de si. Você coloca de si, Mailan, quando você dá esse depoimento, por exemplo, coloca muito de si. Você coloca de si, Juscelia, quando você dá o seu relato também. A psicanálise ela precisa de pessoas que coloquem de si para ela. A psicanálise vai ser reinventada, né? Ela tem que ser reinventada. E há que se pensar nisso. Mas, reforçando o que eu falei, mas não ficar na posição de polícia também. Você faz psicanálise, você não faz psicanálise, isso é porque você é chato pra caramba. Mas é ter a postura de que o eu fica fora do consultório. Hoje em dia a gente vê psicanálise holística. Eu acho que eu já falei isso aqui, eu falei isso aqui de outras vezes, nessa posição, e reforço essa posição que a gente tem que ter como analista. Porque se coloque do outro lado, se você for a um analista e ele começar a te julgar pelas vestes dele, isso não é psicanálise, é terapia. E Lacan foi contra isso porque era o que a psicologia do ego fazia. Então, estava saindo um monte de ideal de eu do analista. Mas eu repito um pouco o que o meu analista fala, isso é transferência, aí já é outra história. Pela via da transferência, às vezes a gente se pega fazendo algumas coisas, né, escutando a voz do analista em qualquer lugar, se é no físico, eu vi meu analista ali, isso acontece, mas isso é transferência, é outra história. E quando a gente carrega essa vozinha dentro da gente, a gente fica com essa vozinha, né? E aquela quando a gente está num momento que está assim, o analista, parece que a gente fica se autoanalisando. Às vezes nem ouve, né, Juscelia, mas assim, o que é que meu analista pensaria se me visse nessa situação? E às vezes a gente coloca o analista como culpado, né? Porque o meu, para a família, principalmente para o outro, né? Meu analista disse que, né? Se bem que você contar a análise, para mim, é uma coisa totalmente ilógica. Mas primeiro que você não conta isso, é difícil você contar, né? Não tem tem esse problema. Meu analista disse que, né? Eu coloco o analista ali como... Se ele disse, é porque ele já tem razão, né? Já é um suposto saber. É a vozinha do analista, aquela questão, né? Da interpretação também. Eu já disse Lacan que a interpretação dizer... Porque eu já parei uma vez a análise, passei um tempo sem fazer, e quando você está em situações assim, de angústia, você vai para aquele divã, e parece que a coisa acontece dentro de você. Mesmo que você não esteja naquele momento na análise. A interpretação é dizer que promove ondas. E essa onda, ela vai... e às vezes você vai entender o que ele falou, e você vai entender assim, uns tempão depois. Não é assim, gente. Eu estou falando como analisando. Sim. E às vezes na análise, numa sessão, você vai falar assim, nossa, então era isso. Aí que começa a rir, que foi o efeito de rir que eu falei, né? Você ri de si mesmo,
Bom, minhas queridas, então ficamos por aqui hoje. Muito Ficamos, produtivo, gente, como foi ótimo, sempre. como sempre, viu? Nos vemos na Também adorei. segunda-feira. Apesar Eu de não estar agradeço. enxergando direito você. Oh, mas Mas está eu mando os ouvindo. slides. Eu mando os slides para você. Mas Tá é ok, só... Gente, Tá bom? boa Um noite. abraço, Um abraço. obrigado. Beijo. Obrigado, Nerilane, um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. A quem está vendo pela Tchau. gravação, nosso grupo está aí aberto e a gente vai se falando. Tchau, tchau.